Deus lhe abençoe nesta manhã. Deus não tem limite para perdoar. A Bíblia nos disse que devemos perdoar porque Jesus nos tem perdoado. Ele não pôs limites de quantas vezes eu devo perdoar. Esse tema eu trago neste vídeo foi porque algumas semanas atrás eu escutei um pastor de renome no Brasil falar que até Deus tem limite. Eu acho que o pastor se equivocou bastante em dizer que Deus tem limite em perdoar. Pedro, com relação ao perdão, ele fez uma pergunta a Jesus. No capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, e o versículo 21 e o 22. No versículo 21, Pedro faz a pergunta que Pedro faz é essa: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 que Jesus fala para Pedro é dizendo: Pedro, não tem limites para perdoar. Pedro já era misericordioso quando estava falando de 7 vezes, porque na verdade não é fácil perdoar 7 vezes o mesmo pecado ao mesmo ofensor. Não é fácil. Como homem, eu sei disso. E você também vai concordar comigo que não é fácil perdoar 7 vezes a mesma pessoa cometendo o mesmo erro, os mesmos erros. Mas Jesus respondeu com autoridade: não te digo, Pedro, até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre. Isso quer dizer, não tem limite para perdoar. Eu não posso dizer jamais, Deus tem limite, eu tenho limite também, não. Deus não tem limite para perdoar. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque Ele não teve limite para me perdoar. O pastor foi infeliz quando disse isso, porque se esquece que Deus também não teve limite para perdoar Ele mesmo, com tantos pecados que tem cometido e que cometeu. E Deus tem perdoado e vai seguir perdoando. E Jesus explica melhor através de uma parábola. Ele disse assim, versículo 23, por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos, e tendo começado a tomar as folhas, apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. O homem devia muito, e mesmo vendendo ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tivesse, não pagaria a dívida dele. Então aquele servo, prostrando-se, dizendo: Senhor, tem paciência, tem piedade comigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão. Essa palavra é a palavra-chave para quem quer perdoar, é compaixão. Soltou e perdoou
a dívida. Compaixão é que está faltando em muitos pastores, em muita gente. Compaixão. Então aquele servo foi perdoado a sua dívida, saiu ali feliz por ter tido a sua dívida perdoada. E diz a Bíblia no versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E assegurando, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava, dizendo, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi, meteu na prisão, até que pagasse a dívida. Olha bem como é o homem. Ele foi perdoado em 10.000 talentos. O pobre desse homem devia tão só 100 denários, tão pouco, o que devia comparado à dívida dele. A dívida dele era milionária, comparado à dívida. Ele foi perdoado. Uma dívida tremenda. Foi perdoado. E agora ele não sabia perdoar uma dívida menor. Assim somos nós. Gostamos de receber os favores de Deus, a misericórdia, a benevolência, as bênçãos de Deus. Mas na hora de demonstrar piedade, misericórdia, amor, muitas vezes falhamos. Então, ele, porém, encerrou o homem na prisão até que pagasse. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, ficando triste, foram revelar tudo isso ao Senhor. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, eu perdoei toda aquela tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro e assim também perdoar? Compaixão. E indignado, o seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Aí Jesus fecha essa parábola, dizendo assim, assim vos fará meu Pai Celestial, se de corações não perdoardes cada um a seu irmão. Assim, meu nobre pastor, com muito respeito ao Senhor, eu lhe digo, Deus não tem limites para perdoar. E como Deus não tem limites para perdoar, o Senhor também não deve ter limites para perdoar. Exerça o perdão. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. E essa lição serve para todos nós. Perdoarmos e não guardarmos rancor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Nos vemos no próximo vídeo.